Seja bem-vindo ao Oliver Talk, seu programa de cultura e política. No programa de hoje iremos falar sobre o tema que pode mudar o Brasil. Ele pode levar o nosso país a um caminho de prosperidade, com as contas públicas em ordem, ou ao total caos financeiro e a quebra total do sistema como a Grécia. O tema é a reforma da Previdência. Para tamanha empreitada e responsabilidade, chamei o professor Evandro Pontes, que ministra aulas na área de Direito no INSPER, além de ser colunista do site Renova Mídia, parceiro nosso na luta contra a desinformação. Tudo bem, professor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que os ouvintes estão ouvindo a gente. Obrigado pelo convite, Luciano. É um prazer estar aqui, é uma honra. Vamos ver no que é que eu consigo ajudar e tirar as dúvidas do pessoal que tá nos ouvindo. Vai ser uma grande ajuda, pode ter certeza. Então, ótimo. E você que está me ouvindo, não se esqueça de ouvir nossos outros podcasts da Panela. Temos o Chá com a Gente, que é um podcast de alta, média e baixa cultura. Nesse último podcast, nós conversamos sobre de Superman, a Dom Pedro II, que é o nosso episódio sobre heróis e vilões. E também nós temos nossos podcasts mais conhecidos, como o Guten Morgen, o podcast para perder falsos amigos e ficar mais inteligente. Você pode encontrá-los no Spotify, Google Podcast, iTunes e SoundCloud. Exceto o Chá com a Gente, você pode encontrar tanto o Oliver Talk quanto o Guten Morgen no YouTube. E nós hoje temos o nosso grande editor, Papa Figo. As pessoas sempre perguntam dele, eu falo que olha, o Papa Figo é o nosso ser transcendental, é o nosso editor mestre dos podcasts da Panela. Então vamos começar. Antes de mais nada, vamos passar um quadro geral da situação. O ministro Paulo Guedes sempre afirmou, mesmo antes da campanha, que se o Brasil não fizer uma reforma da Previdência, o país quebra. O presidente Bolsonaro sempre alerta que a Previdência, do jeito como está, não vai conseguir arcar a aposentadoria das novas gerações. Os setores progressistas já começaram seu embate contra a reforma. Os partidos à esquerda gritam aos quatro cantos dizendo que essa providência vai enterrar de vez o sonho dos mais pobres de ter uma aposentadoria tranquila, que vai destruir a aposentadoria dos funcionários públicos e enriquecerá os mais ricos. Além disso, a imprensa afirma categoricamente que o Bolsonaro não sabe fazer articulação, seu governo é rachado por picuinhas e desordem. Ele não tem capital político para passar essa reforma no Congresso. Esse é o quadro geral, lógico que é um quadro assim de maneira rudimentar do que está acontecendo e do que nós estamos vivendo. Professor Evandro, então vamos lá. Vamos começar do princípio para o ouvinte que está escutando, claro. Das bases mais rudimentares à situação complexa do Brasil. Então vamos pela coisa mais simples. O que é Previdência? Previdência, por acaso, seria apenas aposentadoria? De onde tiraram essa ideia? Onde começa esse negócio aí? Vamos lá, vamos por partes. Aliás, só um negocinho, parece até o Guten Morgen. O Guten Morgen sempre começa o assunto na Grécia ou na Roma, senão nem é de verdade. Exatamente, exato. Então vamos morganizar o Oliver Talk hoje. Sem pretensão nenhuma, obviamente, porque eu estou bem aquém aí do Flávio. Mas vamos ver o que eu consigo ajudar aqui. Acho que toda a ideia da gente falar sobre Previdência, e a tua pergunta é ótima, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é um conceito, digamos assim, geral, sobre o que é Previdência, porque a Previdência é um sistema que inclui aposentadorias, estipêndios e etc., ligados a, digamos assim, diferentes causas, tá? O que eu gostaria de discutir, para ficar mais claro aqui, para ficar bem razoável, para ficar bem cristalino, é a chamada causa natural da aposentadoria, que é a passagem do tempo e a aquisição de um direito de você ter ali o seu estipêndio no seu resto de vida para desfrutar a famosa velhice tranquila, ter o seu dinheiro para poder comprar ali os seus remedinhos, o seu Viagra e ter aquela vida, digamos assim, digna na terceira, quarta, quinta idade, enfim.
Há outras causas que podem gerar aposentadoria, como, por exemplo, acidentes, invalidez, morte na família. Eu preferia deixar essas causas digamos assim, num universo paralelo. Vamos falar, imaginando aqui, única e exclusivamente, que a aposentadoria ela só teria essas causas. Por que eu estou fazendo a separação entre uma situação e a outra? A outra situação, que é gerada por acidentes e esse tipo de coisa, muitas vezes elas se confundem com o conceito lá na origem, na Grécia, Roma, vamos voltar lá para trás e tal. Nem tanto, a gente vai ver que a gente não precisa voltar aos caldeus, né? Não é nem tanto assim. Não é nem tanto, não é tão antiga essa ideia. Ela se confunde com a ideia de seguro. Tanto é que o INSS ele é um Instituto Nacional do Seguro Social, né? Então, existe toda uma confusão, até na doutrina jurídica mesmo, no conceito entre o que é seguro. Existe uma linha cinza, né? Uma linha de sobreposição entre o que é seguro e o que é um direito que é adquirido em virtude da passagem do tempo. O tempo passa e você adquire aquele direito em virtude da passagem de uma situação da vida para um momento de vida em que você está, digamos assim, na contemplação. Já transferindo ali a sua experiência para os seus netos, para as gerações vindouras, né? Vamos tentar se concentrar nisso aí, porque aí eu acho que fica fácil da gente entender o que é que o Paulo Guedes está fazendo. A aposentadoria, nesse sentido, de você passar um período da sua vida se dedicando a determinados trabalhos e aí chega num determinado momento você pode interromper ou diminuir o ritmo de trabalho sem diminuir a sua qualidade de vida, não é algo que foi inventado recentemente, né? Eu falo isso em sala de aula. Uma das invenções, por exemplo, das grandes navegações é exatamente a Previdência. A Previdência é uma das invenções das grandes navegações, é uma das invenções que surgem nas cruzadas. Nossa, nem imagino. Então, não chega a ser na época de Roma, Grécia, esse tipo de coisa, embora você consiga identificar em tempos mais antigos exatamente essa ideia de você, digamos assim, adotar um idoso e dar-lhe uma renda, uma renda fixa até o final da vida, né? Se a gente for recuar, a gente tem casos clássicos disso, né? Um caso clássico é o samurai mais famoso da face da terra, que é o Miyamoto Musashi Sensei. Quem leu os livros do Musashi, principalmente a biografia da vida dele, vai identificar que num determinado momento ele foi ele não foi um samurai, né? Ele foi um ronin, ele não tinha chefe, então ele saiu desenvolvendo estudos. Ele foi muito mais que um samurai, ele foi arquiteto, escultor, foi pintor, ele foi um gênio do Renascimento que a gente não sabe disso. E num determinado momento da vida dele, já tendo entregue tanto para a humanidade, foi vencedor de 66 batalhas, e naquela época, se você perdesse uma batalha ou um duelo, não tinha revanche, né? Não tinha essa, como tem no UFC hoje, você vai, eu quero fazer a revanche. Não, naquela época não tinha, perdeu, enfim. E ele foi vencedor de 66 duelos, etc., e acabou sendo reconhecido por uma casa de um determinado daimyo. O daimyo era digamos assim, era o senhor de uma determinada região que organizava tropas de samurai, chamado Hosokawa. A casa de Hosokawa reconhece em Musashi o valor de Musashi Sensei e estabelece para ele um estipêndio pelo resto da vida. Então ele ficava entre as casas de Hosokawa, entre os feudos, ali dentro do feudo de Hosokawa, entre um castelo e outro, e a função dele era simplesmente passar para frente, passar para as gerações dos mais novos todo o conhecimento que ele tinha, né? Então esse é um dos exemplos mais antigos que a gente tem do que é a aposentadoria. O caso de Musashi Sensei é um caso específico que ele vai trazer à tona uma discussão que a gente ouve bastante no Guten Morgen, ouve em outros pods da nossa rede aqui,
que é o seguinte, Musashi, por ter se tornado um ronin, ele não se casou, não teve filho, ele chegou a adotar vários alunos como filhos, assim, mas de certa forma ele não chegou a constituir uma família, né? E essa tarefa de cuidar dos mais velhos sempre foi uma tarefa associada à família. É uma tarefa da família. Então essa ideia, digamos assim, de aposentadoria, ela sempre foi uma ideia ligada a um determinado grupo, digamos assim, de pessoas, tanto na antiguidade, mas mais especificamente na Idade Média, de pessoas que corriam determinados riscos pela comunidade como um todo. A gente está falando da classe castrense ou dos militares, né? Então os militares, de certa forma, foram os pioneiros nesse direito, né? Eles corriam risco pela sociedade como um todo, para a defesa da sociedade, e num determinado momento eles recebiam lá um estipêndio ou recebiam alguma posição. Se a gente for olhar o Gladiador do Russell Crowe e do Ridley Scott, a gente vê que como é que é o nome dele? É Quintus Maximus? Eu não me lembro o nome dele. O vilão. Não, o Gladiador mesmo. Ah, não é verdade. Não sei, Quintus Máximos Terceiros, não lembro. Enfim. Mas é um grande filme. Um grande filme. Ele era dono de terras. Quer dizer, aquilo era uma forma de aposentadoria. Quando ele encarava determinadas batalhas ou determinadas tarefas pela sociedade como um todo, ele recebia, de certa forma, um estipêndio que era dado pelo governo romano? Na verdade, pelo Senado, né? Pelas pessoas, digamos assim, pelos patrícios ali reunidos, eles falavam, não, a gente vai dar um pedaço de terra para esse soldado, enfim, e dessa terra ele vai tirar o sustento de vida dele, né? Então, digamos que aí a gente já tem um início para poder começar a raciocinar o que é a aposentadoria. É um reconhecimento pelo que a pessoa fez durante toda a sua vida. Está ligado essencialmente à honra, parece, né? A honra pública. Esse sujeito, ele... Exatamente. De tal maneira, não é? Exatamente. Uhum. Ele se empenhou, ele dedicou, ele colocou um esforço pessoal em prol da sociedade, então a sociedade tem que reconhecer nesse sujeito esse valor e, em troca disso, dar-lhe, digamos assim, uma terceira idade, um prêmio digna, assim, de certa forma um prêmio, um reconhecimento, né? Então, de certa forma, essa maneira de encarar as coisas, elas começam a se modificar na Idade Média, principalmente na época das Cruzadas, em que algumas pessoas começaram também a se arriscar em prol de determinados projetos, a descoberta do chamado Iter Peregrinorum, né? Cruzada é um nome moderno, né? A gente inventou as cruzadas depois que elas aconteceram. Enquanto elas aconteciam, ninguém chegava assim e falava, vamos fazer uma cruzada. Não era bem assim, né? Mas enfim, com a descoberta do Iter Peregrinorum, as pessoas que conseguiam voltar dessa tarefa recebiam também estipêndios especiais. Isso aí é uma coisa, assim, é a origem, digamos assim, a sementinha dessa ideia. Ela nasce como um privilégio, portanto. Uhum. Não como um direito. Não nasce como um direito, ela nasce como um privilégio. Sim. Essa ideia da aposentadoria, de você reconhecer perpetuamente aquilo até o fim da vida por um determinado trabalho X que a pessoa fez em prol da sociedade, ela nasce dentro desse contexto, assim, né, digamos. Que a gente já nasce, pelo menos eu, pensando assim, já coloco na nossa cabeça que a aposentadoria você tem que receber e acabou. Exato, você tem que discutir, é um direito natural, não é? Exatamente, isso, né? Exato. Na minha coluna no Renova, eu coloquei um texto à disposição em que eu debato exatamente esse ponto. Tem um outro texto que está no site do Articulação Conservadora, em que eu falo exatamente isso. Como é que a aposentadoria ela acaba se consolidando na sociedade moderna como um direito natural. É uma coisa que não se discute. Eu não precisaria nem debater esse assunto na Constituição. Ela se tornou um direito
A gente chama de direito natural, algumas outras pessoas gostam de chamar de direito universal. Não se discute isso. Não, pô. Se você discutir isso, vão te levar para fora da faculdade a tapas. Exatamente. Você é louco, o que você tá falando? Como assim? A pessoa não pode ter um pedaço da sua vida reconhecida em forma de dinheiro para que ela possa desfrutar esse resto de vida e etc. Fora de questionamento isso. E é correto esse ponto de vista. E eu tô só aqui tentando explicitar de onde é que vem essa ideia, né? Como é que essas coisas acabaram se consolidando. Sim, exatamente. As cruzadas, como a gente aqui estava falando, na verdade é a descoberta para um determinado caminho específico que vai levar até a um acontecimento importante hoje, que é a ida do nosso presidente para Jerusalém, mas vamos deixar isso para um outro podcast, né? A ideia era descobrir um caminho para Jerusalém, e isso começa, de certa forma, a se desenvolver, a ficar, digamos assim, mais interessante quando esse caminho ele passa a ser não só pela via terrestre, mas pela via marítima, né? Então as grandes navegações elas nascem como uma alternativa às cruzadas. Isso pouca gente vai dizer, na universidade não vão te contar essa história, exceto nas minhas aulas. Eu conto um pouco dessa história por conta de algumas questões jurídicas que isso tem de desdobramento. Qual que é a questão jurídica principal disso? É que quando esses movimentos de grandes navegações se tornam um negócio, se torna um business, se torna, digamos assim, uma atividade efetivamente lucrativa, já digamos assim, naquele protocapitalismo do século XVII, XVIII, a gente começa com movimentos de livre comércio, né? As grandes navegações começam como um monopólio, né, da coroa, e aí alguns países falam, não, mas espera aí, eu também quero entrar nessa história aí, eu quero colocar meus barcos e etc. Aí a gente começa uma segunda fase desse assunto, que é a questão da pirataria, né? Pirataria não é paraguaia, pirataria de verdade. A pirataria de verdade, pirataria de verdade, aí eu vou falar alguns nomes aqui, né, como por exemplo no início em que a gente, na época eles também não se chamavam piratas e ninguém os designava como piratas. Francis Drake, Thomas Cavendish. Francis Drake deu 2, 3 voltas ao mundo, Thomas Cavendish também deu algumas, Thomas Cook deu voltas ao mundo e descobriu a Austrália. Eles não são tidos como piratas, né, no linguajar moderno, eles são corsários e etc. A diferença disso é jurídica, Luciano. Alguns países em que esse tipo de exploração precisava ser feita, os países eles davam uma carta de navegação para autorizar algumas pessoas a fazerem isso. Por exemplo, Francis Drake era um cara que tinha carta de navegação, portanto ele é tratado por algumas pessoas como corsário, porque ele tinha carta de corso. Essa é a diferença em relação ao pirata. O pirata não vai pedir licença. Ele simplesmente, é uma startup. O pirata é o startup. Desbravador. É um desbravador. Ele pode ser tanto um desbravador assim de natureza eminentemente comercial, ou ele pode ser, digamos assim, alguém... Um Indiana Jones, sei lá. Um Indiana Jones, ou ele pode... terras novas. Assim. Exato, ou ele pode acabar ao longo do caminho se tornando um maluco, né? Então você pega Thomas Till, ou pega Jacques Loloné, que era um francês, esse era maluco, o Jacques Loloné era um cara perigoso. Então, quando a gente fala desse assunto, é muito difícil de você encaixar dentro de uma caixinha e dizer, tudo isso significa tal coisa. Tem muitas camadas, tem muitas diferenças. Por que eu estou contando essa história aqui? Porque esses caras foram os primeiros a inventar, digamos assim, a previdência tal qual a gente conhece hoje. Retirar a previdência, o conceito de previdência, desse âmbito puramente militar, né? Você tem aí um grande risco, né? O cara vai se projetar por mares, pode naufragar, pode acontecer um monte de coisa, pode morrer de fome, pode se perder no caminho, pode entrar numa guerra, quer dizer, ele tem um grande risco. Então toda a descoberta que ele faz acaba sendo utilizada, digamos assim, para capitalizar o resto de vida dele. E aí a gente tem aquele estereótipo todo do pirata, bêbado e etc., que acaba torrando dinheiro em bebida. Até hoje a gente vê isso, mas enfim, vamos deixar isso de lado, exatamente. Normal. Então esse conceito ele começa a ser desenvolvido nesse período de grandes navegações, que já não são tão grandes, né? A gente já está falando das navegações do século XVII, XVIII,
que é o período, o auge da chamada pirataria, né? Para nós que somos latinos oriundos de descendentes de portugueses e espanhóis, é tudo pirata, né? Agora, quando você vai para a Inglaterra, eles falam, não, peraí, tem uma coisa diferente. Além disso, você tinha outros tipos, né? Por exemplo, você tinha os convertidos, o cara que começa com carta de corso e aí dá um problema político no meio de caminho. E nesse meio de caminho eles pegam esse problema político e transformam numa questão jurídica. Sim. Esse é o caso clássico do William Kidd. Se vocês forem pesquisar os livros do Defoe ou livros técnicos a respeito desse assunto, de navegações dessa época, você vai ver que é exatamente o que acontece. Ele começa de uma maneira absolutamente formal, tem uma briga de bastidores lá e ele acaba sendo convertido à pirataria, ele é traído e é executado, é condenado à morte, né? Então, no Adventure Galley, que era o barco do William Kidd, todo esse material você consegue encontrar, digamos assim, isso é uma coisa interessante, né? Como é que a gente fala assim, pô, esses piratas, esses caras malucos e etc. Mas são os caras mais organizados sob o ponto de vista contábil que eu já vi na minha vida. Você tem vários museus de pirataria. Um grande museu de pirataria fica em Santo Agostinho, na Flórida, né? É um passeio bem interessante, bem bacana, vale a pena. Nesse museu você tem vários livros contábeis do que esses caras faziam. Então você tinha entrada de tudo aquilo que eles descobriam e etc. Eles eram muito meticulosos em entradas, eles eram muito fiéis entre eles, eram um grupo fechado. Tanto é que tem os mitos, né, dos códigos de pirataria, e uma das coisas que está dentro desses códigos de pirataria é a questão de que é o famoso todos por um, né? Então o que acontece? Se alguém se perder, o grupo tem que sustentar a esposa daquele que se perdeu e etc. Você tem várias coisas no passado em relação a isso, né? E uma coisa interessante, porque a impressão que nós temos, pelo menos de Hollywood, é que são um bando de desorganizados, vagabundos ou sujeitos que... Que é uma impressão falsa. Não que você não tenha vagabundos e desorganizados, né? Você tem, mas a grande maioria dessas pessoas que entravam nesse empreendimento, primeiro o cara tem que ter cojones, né? Não dá pra ser qualquer cara para entrar num empreendimento desse. Então o cara tem que ter muita coragem. E ele tem que ter determinação, tem que ter foco. Não navegar no século XVII não era para qualquer um. Então hoje é muito engraçado a gente chegar, olhar para o passado, olhar lá o Johnny Depp com aqueles cabelos cheios de cobrinha e etc, e ficar falando esse monte de bobagem. Quando a gente vai no que aconteceu mesmo, no real, a gente descobre coisas bacanas. Uma delas é essa, que a origem da Previdência moderna nasce com esses caras. Porque o que acontece? Você tem essa previdência castrense, né, que é relacionada a um determinado risco, um risco militar, mas aí outras categorias, assim, outras linhas, outros grupos de trabalhadores, eles começam a se organizar em torno dessa ideia, né? Então, com o tempo, a coisa vai evoluindo. E os trabalhadores de fábrica, por exemplo, na Inglaterra, eles começam a se organizar. Os trabalhadores da área fabril, os trabalhadores de determinada outra categoria também começam a se organizar entre eles. E eles começam com um regime de capitalização. Então, todo o estipêndio que eles recebem, o salário e etc., eles tiram um pedacinho, colocam num fundo para que isso seja utilizado para pagar a saída daqueles que acabam se aposentando. De certa forma, circular esse dinheiro para garantir... Você tem, assim, uma coisa bem rudimentar já no fim do século XIX em relação a esses modelos, né? Ótimo. Mas aí, nesse caso ainda, no século XIX, é a própria sociedade se organizando. Ainda não tem uma interferência do Estado. Exato, são as próprias corporações diretamente, eles se organizam diretamente, as próprias corporações de trabalhadores de uma determinada classe. Os ferroviários eram muito fortes nessa organização. Você tem várias outras... mas deve ser o cara trabalhando lá na mina de carvão, né? Pra Exato, fazer Não, exatamente. Tem que garantir alguma coisa pros meus filhos, né? Exato. Porque esse negócio explode, não sei o quê. Exato, exatamente. Eu tenho que, na verdade, desonerar um pedaço, né? Eu tenho que garantir pros meus filhos. Isso ainda tem uma natureza de seguro, né? Está associado ao risco.
são atividades de risco. Não é só mais uma atividade militar, mas essa atividade ela tem um risco específico. Então ainda tem essa característica de seguro. Quando é que a coisa começa a se tornar, digamos assim, um direito consolidado das pessoas? Não interessa o risco que você está correndo. O que interessa é que você foi lá, trabalhou, fez alguma coisa pela sociedade e quando você adquiriu uma determinada idade em que você não consegue mais produzir com o mesmo ímpeto e com a mesma perfeição que você produzia quando tinha 30, 35, 40 anos, que você estava no ápice da sua, do seu exercício, o que acontece? Pô, esse cara fica sempre porque ele não correu risco, mas ele também, digamos assim, promoveu um bem para a sociedade, né? Vamos voltar na ideia do Musashi Sensei. Ele, digamos assim, se aposenta da parte marcial. Ele deixa de ser, não que ele deixa de ser, mas ele deixa de ser Ronin, de viver de combates, quando tem entre 28 e 30 e poucos anos. Aí ele começa a desenvolver a arte marcial dele, o estilo dele de esgrima, e paralelamente ele começa a fazer poesia, arquitetura e etc. Então o trabalho dele como arquiteto, como pensador, foi um negócio que foi reconhecido na velhice, e aí o pessoal começa a falar, não, é mais ou menos isso aí, tudo bem, ele correu um risco numa determinada época, desenvolveu aqui uma arte marcial, participou da Batalha de Sekigahara, perdeu a Batalha de Sekigahara, né? Enfim, ele estava do lado perdedor da Batalha de Sekigahara, embora não tenha sido vitimado na batalha. E aí as pessoas começam a falar, não, mas isso aqui está associado a uma outra ideia, não é bem isso aí. E aí sabe de onde que vem, onde que a coisa consolida mesmo? Na famosa encíclica Rerum Novarum do Leão XIII, que é muito usada pelos progressistas. Os progressistas adoram usar a encíclica Rerum Novarum, falam muita bobagem a respeito dela, bobagens profundas, assim, bobagens homéricas a respeito do que é a Rerum Novarum. E é a Igreja Católica que começa a dizer, não, peraí, isso é independente da pessoa correr o risco ou não. Isso aí está associado simplesmente a um ciclo natural da vida. Exato. E isso está previsto na Rerum Novarum. O próprio Papa Leão XIII, ele começa a identificar que aquilo é de fato um direito que está associado ao ciclo da vida natural das pessoas. É a partir dali que as pessoas falam, não, isso aqui é um direito natural. A aposentadoria é um direito natural. Não está associado, digamos assim, somente a questão do risco, porque a questão do risco, a gente tem uma ideia ou um conceito de seguro para isso, né? Um seguro de vida, etc, né? Enfim, um seguro de vida ou algum determinado ordenamento estatutário e etc que se destine a cobrir pessoas que precisam parar de trabalhar porque adquiriram uma doença que impossibilita e esse tipo Perdeu de coisa. Perdeu o dedinho, exatamente. E aí, o que acontece? A gente começa, de certa forma, a enxergar para a aposentadoria com outros olhos. A gente enxerga a aposentadoria como resultado do trabalho, e o trabalho como parte de um ciclo de vida da pessoa, né? Pelo menos da maioria, o que a gente espera. Tem uma minoria que não inclui o trabalho no seu ciclo de vida, mas a grande maioria, principalmente no Brasil, o trabalho faz parte do nosso ciclo de vida. Então, num determinado momento, a gente tem que reconhecer aquilo que foi feito, né? Aquilo que foi, digamos assim, empenhado por aquela pessoa em prol da sociedade. Como eu havia dito para você, isso sempre foi, de certa forma, uma responsabilidade da família. Sim. Quando é que essa coisa começa? E aí eu vou fazer uma ponte aqui em que eu vou dizer que é uma mera coincidência. Eu não vou dizer que essas coisas estão ligadas, que uma coisa é causa da outra. Vamos tratá-las como coincidência. Mas mais ou menos na década de 30, quando a gente tem ali toda uma revolução no mundo, Vargas no Brasil, o nosso amigo Perón na Argentina, o rapaz lá da Alemanha, o rapaz lá da Itália, começa a ter uma revolução no mundo em que você começa a ter a centralização
a coisa vai para o Estado. Paralelamente, a gente tem lá uma escolinha de Frankfurt. Tem um rapaz lá da escola de Frankfurt, chamado Max Horkheimer, que ele escreve um livro que eu gosto sempre de recomendar aos meus alunos para que, se eles tenham interesse em começar a saber o que é a escola de Frankfurt, comece por esse livro do Horkheimer, que é chamado Sobre a Família. Né? É um projeto apocalíptico, é um projeto de destruição do conceito de família moderna, e esse projeto de destruição do conceito de família, ele dá efeito exatamente nesse ponto que a gente está falando da aposentadoria. Porque o que acontece? Hoje em dia, você simplesmente olha para essa situação de um pai ou de um avô inserido dentro de uma família, você olha com tranquilidade porque o INSS está ali, né? Você não vê aquilo como uma responsabilidade sua como filho. Verdade. Isso começa na década de 30. Numa e quando construção... vê como responsabilidade, você manda pro asilo. Exatamente. Você transfere... Por uma clínica particular, não. Que é diferente de como foi a humanidade até 1930. Até 1930, a humanidade pensava de uma forma completamente diferente em relação ao que aconteceu nesse período histórico. Né? Vou te dar um outro exemplo aqui. Tem um texto super polêmico meu que eu coloquei no Medium, que ele se chama Servici imponere nostrae. Essa é uma passagem da Eneida, que é uma das passagens mais belas de poesia da história da humanidade. Quando o pau come em Troia, e aí não teve mais jeito, Enéas sai de Troia e ele leva com ele a única coisa que ele tinha realmente de valor. O que era? O pai dele, Anquises. Ele bota o pai sobre os ombros. Servici imponere nostrae. Se fie, pode confiar nos meus ombros. Confie em nossos ombros. E ele carrega o pai dele nos ombros, atravessa toda a Europa e etc. para fundar Roma, mas ele leva o que tem de mais precioso com ele, que é o pai dele. Então, isso é uma lição de vida, uma lição de humanidade que tá em Virgílio, tá na Eneida. Sempre foi assim. Exatamente. Na década de 30 é que a coisa começa a mudar, Luciano. A coisa começa a mudar, e aí toda essa ideia de que, enfim, você tem aqueles grupos dos colegas, né, dos seus colegas de corporação, os seus companheiros, não no sentido petista, mas os companheiros, aqueles que compartilham do mesmo pão na hora do almoço, aquele cara que você vai almoçar todo dia. Sim. Você está ali no trabalho, etc., eles começam a se ajudar um ao outro caso aconteça alguma coisa. Enfim, um pedaço do salário é colocado num fundo comum, e desse fundo comum, quem acaba saindo pode extrair um dinheirinho desse fundo comum para viver o seu resto de vida. E assim por diante, né? Então ainda é um privilégio de determinadas classes que se organizam em torno disso. Mas essa discussão começa a se tornar universal a partir da Rerum Novarum, e aí ela vai, digamos assim, evoluindo para um determinado sistema que vai ficando cada vez mais universal, e aí, de certa forma, você começa a ter isso regulamentado no direito. E você começa, de certa forma, mais ou menos nesse período, na passagem do século XIX para o século XX, a passagem de uma regulamentação universal, em que os próprios direitos nacionais começam a reconhecer que, em virtude daquele ciclo de vida e da pessoa ter trabalhado, independentemente da classe a qual ela pertença, classe de trabalho ao qual ela pertença, ela vai ter que ter algum tipo de direito. E ela pode se organizar autonomamente. Esse sistema em que as pessoas se autorregulam é o chamado sistema de mutualismo, ou o sistema, enfim, e é um tipo de mutualismo chamado capitalização. Olha só. Então o que acontece? As nossas primeiras leis, as matrizes, as primeiras leis, digamos assim, aqui no Brasil, agora já vamos passar aqui para o Brasil para a gente entender o que é que está acontecendo no Brasil. As primeiras leis desse assunto, elas surgem ali no comecinho do século XX, tá? No comecinho do século XX, os ferroviários, os carteiros, eles começam a se organizar e fazer determinados sistemas de aposentadoria
os chamados Montepios, né? Eles começam a constituir fundos de Montepio, em que eles pegam um pedaço do salário deles e depositam nesse fundo. O dinheiro fica ali, digamos assim, rendendo de alguma forma. Quando ele se aposenta, ele utiliza aquilo e começa a viver, de certa forma, a sua velhice, retirando o dinheiro daquele Montepio, né? No governo, se eu não me engano, de Arthur Bernardes, em 1923, ele passa uma lei chamada Lei Eloy Chaves. Essa Lei Eloy Chaves, o que a Lei Eloy Chaves faz? Ela consolida todos os Montepios num sistema unificado. E aí, de certa forma, ele consegue universalizar. E ele fala, não interessa a classe da qual você pertence, ou se você é um trabalhador individual, você vai poder desfrutar dessas regras nesse regime aqui, mas é um regime de capitalização, o Estado não interfere, não tem Estado na história. Então os trabalhadores eles passam a gerir o próprio resultado dos seus salários, dos seus estipêndios, das suas aposentadorias e etc. Isso em torno da década de 30, como você está explicando, não é? Esse foi em 1923, um pouquinho antes. Sim, né? Um pouquinho antes. Não dá para imaginar o Brasil sem interferência estatal. Você está falando de um outro lugar. E aí, quem é o cara que faz isso aí acontecer? Que faz o passe de mágica? Getúlio Vargas, obviamente, ele, o ídolo da galera, o ídolo da esquerda. Ele vai lá e ele faz isso acontecer, Luciano. Getúlio Vargas vai lá, transforma a Lei Eloy Chaves. Coloca na Constituição ou deixa a lei como ele coloca geral? Na Constituição, se eu não me engano, ele coloca isso na Constituição de 34, se eu não me engano. Não sei se é na Constituição de 34 ou de 37. Ele faz todos esses estipêndios aí migrarem para um fundo comum controlado pelo Estado. Uhum. Que faz, assim, nesse sentido, faz parte da doutrina fascista. Exatamente. Não no sentido que a galera quer dar de esse cara é fascista, é um cara perigoso, mas na ideia do sindicato, da classe política. Exato, não é o fascismo como xingamento, é o fascismo como termo política, técnico. Termo técnico, exatamente. É o termo técnico, fascismo. Exatamente isso. Então, o que ele faz? Ele transfere esses fundos para o Estado administrar esses fundos em prol dos trabalhadores. E chega e fala, cara, é o seguinte, você entrou no sistema, você passa aí um período, cumpre esses requisitos, ao fim do período o Estado vai lá e te sustenta. E a carteira de trabalho... óbvio, né? A carteira de trabalho também surgiu, né? Exatamente. Com o próprio intuito exatamente. Também, né? Você tem todo um aparato burocrático estatizando toda essa estrutura, trazendo essa estrutura para dentro do Estado, e a gente sabe que, enfim, Getúlio Vargas, ou rebelião das massas, o que esse pessoal gosta é de controle. Eles gostam de controlar, ter tudo na mão deles. A partir daí, a gente tem todo um período de consolidação da aposentadoria governo a governo, transferindo o poder de controle do Estado sobre o desígnio da aposentadoria de toda a população cada vez mais profundo. Quem consolida isso e cria o famoso INAMPS. O INAMPS foi criado pelos militares. Os militares criam o INAMPS na década de 60, 64, 67, não tenho a data aqui de cabeça, e eles aprofundam de maneira bastante sensível a estatização do sistema previdenciário. E aí, ao invés de fazer uma estatização, ao invés de fazer um sistema previdenciário de mutualismo que digamos assim, cada um administra a sua carteira, eles partem para um sistema em que você coloca todo o bolo dentro de uma carteira e quem entra sustenta quem sai. Esse é o regime que a gente tem hoje de previdência no Brasil, que foi modificado pelo Vargas e aprofundado pelo regime militar. Foi o regime militar que aprofundou isso aí. E isso virou uma bomba relógio. Deixa eu fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de período militar, etc. Qual a diferença, por exemplo, entre o que o Pinochet criou, que o pessoal fala que a previdência chilena é diferente da nossa,
Você sabe me dizer se tem qual é essa relação de diferente? Eu não vou saber aqui assim com profundidade detalhes, de mas cabeça pelo menos em detalhes, algo... mas o que o Pinochet acabou criando no Chile, né? No Chile foi exatamente destravar essa bomba relógio. Porque ele volta para o sistema de capitalização em que cada um administra a sua carteira, ou cada grupo administra a sua carteira. O problema é que você não administra a sua aposentadoria, o Estado administra para você. Você fica lá torcendo para aquilo dar certo um dia, e aí quando você ficar velhinho e etc, você vai, enfim, quando você estiver na saída, aqueles que estão entrando vão te sustentar. Esse negócio de quem entra sustenta quem sai tem um nome no mercado financeiro. Chama-se Ponzi. Ponzi? Ponzi. Não faço ideia do que seja. É a famosa pirâmide, Luciano. Olha só. A Previdência brasileira é um esquema de pirâmide. Quem entra sustenta quem sai. Vai ter uma hora que vai ter mais gente saindo do que entrando. Aí a conta não fecha. Esse dia é hoje. Olha só. Nós chegamos nesse dia. Então a pirâmide está muito próxima de estourar. Quem entra não está conseguindo dar vazão suficiente à necessidade de quem está saindo. Isso porque a gente também criou sistemas, privilégios, funcionários públicos, e a gente foi criando puxadinhos de previdência em que a previdência ela não é universal. Você tem várias classes privilegiadas que se cristalizaram e foram sendo preservadas ao longo do tempo. E não falo aí da classe dos militares. Não é bem dessa que eu estou falando. Eu estou falando daquela classe lá de Brasília, do pessoal, sim, dos meus amigos juízes. Eles têm um determinado regime de previdência que é especial em relação ao regime de previdência meu, seu, de quem está nos ouvindo aqui. Então, a gente já consegui, não precisei ir para a Grécia, enfim, mas agora a gente chegou no Paulo Guedes agora. Não sei se ficou claro a explicação, esse percurso histórico aqui que eu fiz. Então, quer dizer, ela se torna ao longo do tempo um direito universal, só que a forma de administrar esse direito universal, você pode ter uma autogestão em que você trata o cidadão como se fosse uma pessoa normal, capaz, não o trata como se fosse um debilóide retardado, incapaz de administrar esses recursos. Ou você tem aquele sistema em que você parte do pressuposto que todos são cretinos e retardados, portanto o Estado tem que ir lá e administrar por ele. Tá? Sim, pelo que eu percebi são 3 etapas. Você começa pela responsabilidade individual familiar, depois você vai passar pela responsabilidade social, que é, enfim, é a sociedade, e depois você passa para o momento atual, que é um ente abstrato, que é o Estado, o Leviatã, exatamente. E você acabou a responsabilidade no geral, porque agora que você está falando, eu estou lembrando da minha vida. Eu não sei como está a minha previdência, eu nunca me importei com isso. Exato, nem eu sei como é que está a minha. Exato, é isso mesmo. E aí o Paulo Guedes, a gente pode perguntar para o ministro, ele sabe como é que está a tua previdência. Se você perguntar para ele, vai ter um número lá, e o número não é animador. Sim, principalmente para quem nem entrou ainda, né? Que deve ser uma faixa grande da população, né? Exato, não, quem entrou esses enfim, que é o meu filho, que vai estar ouvindo aqui o podcast. Meu filho, oi Dudu, um abraço minha filha, Dudu. Um abraço pro Dudu, um abraço pra Fefe. Então, meus filhos que, enfim, estão na faixa dos 10 anos, se esse sistema continuar como está, eles não terão oportunidade de desfrutar dessa situação. Então, nesse caso, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ele percebeu, não só ele, né, mas como ele é o nome mais destacado, ele percebeu... Ele está encarregado de implementar uma percepção que é geral. Ele percebe isso e ele tem algum plano para ser feito. E como que vai ser exatamente a Previdência, essa... Olha, eu lembro que eu escutei o General Heleno falando na live anterior, ou penúltima do Bolsonaro. O General Heleno considera uma nova, não é nenhuma reforma para ele, é uma nova Previdência. Mas sendo uma nova Previdência ou uma reforma, o que seria exatamente em relação a essa que você já explicou, você já falou todos os problemas, que é uma pirâmide, o que vai mudar? Exato, o que a gente precisa fazer é uma migração desse sistema estatal para um sistema em que as pessoas voltam para um sistema de
capitalização dos seus estipêndios. Então, o que seria a capitalização dos estipêndios? Exatamente? A capitalização em que você vai administrar a sua própria conta. Então você tira aquele pedacinho, coloca num fundo e você administra esse fundo de previdência. Você está pedindo para eu ser responsável. Exato, eu tô querendo que você se vire. Você que vai designar. Eu sou brasileiro, eu não posso fazer isso. Não pode fazer isso, a gente não pode. Mas aí enfim, nesse caso você vai ter vários fundos que você vai poder escolher? Exato, você migra, digamos assim, e aqui não precisamos colocar meias palavras, você migra de uma caixa preta chamada INSS, porque é uma caixa preta, você não sabe o que tem ali dentro, como aquilo é feito, dá para saber de certa forma, mas um leigo ou alguém que queira saber como esse dinheiro está sendo administrado, a pessoa não vai entender. Assim, ela precisa parar 10 anos da vida dela e estudar para ver se ela compreende o que está sendo feito com o dinheiro dela. Não é instantâneo, a pessoa não compreende aquilo de maneira instantânea. É uma mezzo caixa preta. É uma caixa preta, mas não é porque ela está aberta. Você consegue, de certa forma, tentar entender como é que isso é feito, mas demanda muita aplicação, né? Só abrindo um parênteses, não sei se você está a par dessa situação, mas aquele episódio da aposentadoria dos Correios, né, que de repente o dinheiro sumiu, tem mais ou menos a ver com isso? Então, isso aí é uma outra coisa, porque o que acontece com o que acontece com as estatais? E aí vamos falar de Banco do Brasil, de Caixa. Eles têm um fundo paralelo deles, é a Previ. A Previ é o plano de previdência especial para os funcionários do Banco do Brasil, assim como a Caixa tem a FUNCEF, a Petrobras tem o Petrus, e o Correio, se eu não me engano, é o Postales. É um fundo especial. Então, os funcionários dessas estatais também são pessoas que estão num campo, digamos assim, diferenciado no regime previdenciário, né? Então, nesse caso, o que aconteceu com o lance dos Correios foi especificamente nessa aposentadoria, ou digamos assim, nessa previdência complementar que eles têm, que é uma previdência complementar, se eu não me engano, é de regime fechado, que é deles, para complementar a aposentadoria que, meu Deus do céu. Exatamente. Então, o que acontece? Isso é um outro problema, a gente pode discutir num outro dia, porque o que acontece? Esses fundos de pensão do governo, vamos abrir aqui um pouquinho também uma outra linha de atuação que às vezes eu passo em sala de aula. Esses fundos do governo, o que aconteceu? Mais ou menos no início da década de 90, eles começaram a ser utilizados, foram loteados do ponto de vista político, né? Os partidos políticos lotearam esses fundos por intermédio de funcionários do Banco do Brasil, que ligados a partidos políticos, entraram nesses fundos. Esses fundos têm uma força enorme no mercado de capitais. Tá? Nos mercados de capitais brasileiros, você não faz um IPO sem falar com a Previ. Não existe isso. O mercado de capital seria a bolsa? Exatamente, exatamente. Quando você quer lançar uma empresa na bolsa, você precisa contratar um banco de investimento para fazer esse trabalho para você, e o banco vai dizer, olha, a gente tem que falar lá com o fundo do Banco do Brasil, porque normalmente o fundo do Banco do Brasil é o que acaba comprando a maior parcela das ações de qualquer empresa. Vamos supor, a Panela que abriu capital aqui. Panela, Estúdio, SA, vai entrar, lançar na bolsa. O banco que vocês escolherem para fazer isso, eles vão falar, preciso ver se a Previ tem interesse, porque a Previ, ela puxa outros investidores. E aí, o que acontece? Esse fundo que é separado para os funcionários do Banco do Brasil, e é exatamente isso que está sendo investigado na Operação Greenfield, lá em Brasília, que é digamos assim, é o lava-jato dos fundos de pensão. Talvez esse assunto aí do fundo Postales tenha alguma ligação com isso. Isso acabou ao longo do tempo também sendo utilizado dentro de, digamos assim, de esquemas que não tem a ver com a finalidade do fundo, que era reverter para a aposentadoria dos seus funcionários, e a Previ entra no mercado de capitais como um forte especulador, e aí começa a ter assento em companhia e etc. É o que eu chamo de estatização branca, né? Então o mercado de capitais, assim... É um bom nome. A gente precisaria aqui de um podcast separado para eu explicar o que aconteceu com o mercado de capitais nos anos 90. Porque as pessoas acham a bolsa e etc, mas num determinado período a gente faz um separado. A galera aqui é bem engajada. Vamos nos comentários lá, encher o saco.
Mas então... Mas só terminando assim, o que aconteceu na década de 90? Os partidos políticos começaram a se utilizar desses mecanismos para poder tomar assento nas empresas, quer dizer, mais cargo, entendeu? Então, eu não tinha só os cargos em estatal, eu poderia ter, por exemplo, um cargo num conselho fiscal de uma determinada companhia X, uma companhia normal, uma companhia privada. Você vai ter lá um cargo a mais à disposição desse esquema do toma lá da cá, entendeu? Então, esse é um braço do esquema toma lá da cá que acabou acontecendo. É articulação, né? Que estão pedindo pro Bolsonaro fazer. É isso aí. Essa é a articulação. Exato. Mas você está me falando, por exemplo, esse é um caso muito interessante que você até falou um pouquinho antes, sobre que no Brasil nós temos várias previdências, não é só uma previdência para todo mundo, é o que acho que eu e a maioria da população acredita. E o que o Paulo Guedes está pensando sobre esse problema, como resolver, né? Ele vai, não vai ter mais, nego não vai ter mais 3, 7 previdências, só vai ser uma. Então, como é que você tem os planos de previdência complementar, e aí você tem planos básicos de previdência e etc. O que ele quer fazer é que cada um vai administrar o seu. O que está sendo discutido hoje é aquela questão de se o pobre vai ganhar menos, vai ganhar mais, e se o rico vai ser afetado, é em relação ao período de transição que ele vai instituir, né? Ele vai fazer um corte, ele vai fazer aí um enxugamento de toda essa máquina, ele vai tentar unificar, é o famoso cortar na carne, né? Que o pessoal dizia e tal. Então tem carne que gera revolta da galera, né? Exato. E aí você vai ter aí alguns cortes num período de transição. Espera-se que desse período a gente possa migrar para um sistema que é aquilo que o pessoal fala que o Pinochet fez, em que cada um administra o seu próprio, digamos assim, a sua própria situação, em fundos ou em determinados produtos que vão passar a ser oferecidos por instituições financeiras, bancos e empresas de previdência complementar. Você não vai ter esse regime em que você simplesmente entra num lugar, tem que ter a carteira assinada e eu esqueço. Não vou mais pensar nesse assunto. O seu patrão vai ter que colocar lá o dinheirinho. Você vai ter que discutir com ele, vai ter que ter um plano de previdência. Assim como você pergunta quando vai fazer entrevista em algum lugar ou vai assinar um contrato, pô, legal, recebi uma proposta de emprego. Normalmente você pergunta, tem ticket, tem... Sim. Tem isso, tem aquilo. Você vai ter que colocar mais uma pergunta. Como é que é o teu regime de previdência aí? Você tem algum fundo, alguma coisa? Como é que é? Com que banco vocês trabalham? Então a gente vai ter que começar a se interessar pela nossa vida, pela nossa vida como um todo, né? Não vai dar para ser, não vamos mais, em relação à previdência, seguir a vida no princípio Zeca Pagodinho. Não dá mais, não vai dar mais. É isso que o Paulo Guedes está propondo, né? E tem uma coisa também, né? Se você vai poder colocar em vários fundos diferentes ou de uma maneira mais rudimentar, em vários bancos diferentes, corre o risco daquele banco, né? Vem aquele argumento, não, mas é que o banco quebrar. Mas, o Estado não quebrou também? Então, assim, o seu dinheiro tá na mão do Estado e você não tem como sair de lá, né? Por exemplo, eu acabei, acho que a maioria sabe, né? Acabei tendo uma enchente, exatamente. Eu não posso tirar meu dinheiro lá. Exato. Acho que até liberou, mas enfim, não liberou totalmente o FGTS, né? A FGTS também faz parte desse... Não, a FGTS é um sistema separado, né? Mas tudo bem, de qualquer forma é um dinheiro que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um sistema separado. Né? Mas, de qualquer forma, é um dinheiro que, vamos dizer assim, tomam de você, porque querem cuidar da sua vida. E por aí vai. Então, assim, você acha o seguinte, professor Evandro, qual é o motivo mais importante para nós lutarmos por essa mudança da reforma da Previdência, para nós, a pessoa que está ouvindo também, meu amigo que está ouvindo agora, convencer seus outros colegas, não, essa Previdência vai ser boa, não sei o quê. Qual que você acha assim, o motivo mais relevante, né, para essa mudança? Eu sei que são vários, assim, né? O motivo mais óbvio é que a conta dele não vai fechar. E aí, enfim, a gente já está numa situação hoje de vida que é muito diferente da situação, digamos assim, há 50 anos atrás, né? As pessoas, elas se aposentavam
com 60 anos e normalmente você tinha aquele regime, né? Meu pai trabalhou muitos anos na empresa automobilística, foi fiel a uma mesma empresa durante 20, 30 anos, saiu de lá, se aposentou com uma bela... numa bela situação, a empresa até conferiu a ele um plano de saúde perpétuo para ele, algo raro e etc, porque ele tinha um relacionamento com a empresa que foi bacana, entrou como office boy, saiu de lá como executivo da empresa, começou bem, então isso não existe mais, né? Os millennials, eles gostam de passar 6 meses, 1 ano em uma determinada empresa. Exatamente. A coisa mudou, e aí quando você chega nos 40 anos, você já não é útil mais, e aí você é obrigado a empreender. Então esse regime todo, ele mudou. Ser youtuber. Você vai ser youtuber, você vai ser... E aí, fazer podcasts. E aí o que acontece? Quando você está com 40, 45 anos, você é expelido do mercado porque você não serve mais. E aí você tem que empreender, você tem que, de certa forma, buscar formas alternativas, aquele dinheiro que você gastou enquanto estava lá recebendo o seu salário, sua participação nos resultados e etc. Você vai ter que utilizar aquilo para um novo negócio, você começa a se arriscar e etc. Mas essa é a tônica da vida como um todo, né? Então, as pessoas passam a ser obrigadas a se preocupar com isso já desde o início, né? Então... vai ser ensinada, né? Exato, é o raciocínio, digamos assim, do americano, né? O americano... eu morei um período lá e era uma coisa engraçada, assim, estudava na universidade, a molecada lá, um dia fui convidar um amigo meu para tomar uma cerveja, ele falou assim, puta, esse fim de semana eu tô sem tempo e tal. Eu falei, tá sem tempo, por quê? Mas não tem prova, o que vai acontecer? Não, tem uns prospectos para ler. Prospecto de quê? Não, que vai ter IPOs semana que vem, vai ter 4 IPOs, eu queria ler os prospectos que eu queria comprar umas ações. Eu falei, mas que coisa maluca e tal, cara. Ele falou assim, não, cara, tô pensando na minha aposentadoria já. Quer dizer, o cara ali com 20 e poucos anos, ele já tem essa consciência, que ele fala, cara, enfim, eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou comprar ações dessa empresa aqui, que tá se lançando na bolsa. Eles já têm essa cultura entre eles. Exatamente. Né? Enfim, eu fui lá tomar cerveja, hoje ele tá melhor de vida e eu não tô... Enfim, deveria ter lido os prospectos que ele me recomendou. Pô, mas é estranho, porque você não falou pro seu amigo sobre a carteira de trabalho? Com certeza. Exatamente, venha para o Brasil, já lá você não precisa e tal. Então isso vai acabar acontecendo com a gente, né? Da gente ter que começar a pensar, pô, tem isso aqui, começar a fazer aquele famoso colchão de vida já pensando na aposentadoria, que é como é nos Estados Unidos, você tem que administrar os seus próprios recursos. Isso traz, de certa forma, e por que a reforma da Previdência, quando ela assim, do seu ponto de vista, em regime de capitalização, ela traz de volta toda uma necessidade de você repensar o aspecto familiar, né? Do famoso pai que chora no banheiro, né? O pai que chora no banheiro e aquelas coisas, você fala, não, peraí. É o seguinte, eu tenho que hoje, digamos assim, administrar as coisas em prol do meu pai e passar essa ideia para o meu filho. Não que eu tenha que ser um obstáculo ou alguma coisa, ou digamos assim, algo que um estorvo para o meu filho no futuro, mas de certa forma eu preciso que ele entenda que se eu precisar dele, eu posso contar com ele, assim como a mensagem que eu dou para ele hoje é que ele pode contar comigo. Hoje ele depende de mim, ele pode contar comigo. Amanhã, se eu depender dele, eu quero que, enfim, ele... É o elemento mais óbvio, né? Eu cuidei de você quando você era um sujeito que não podia se defender, não é? Agora que eu estou na velhice. Exato. Não que você vai obrigar, né? Mas deveria ser uma moral comum, que nem da Eneida, né? Do Virgílio. Serve que imponere nostra. Agora, pode usar os meus ombros aqui. E isso é aquele projeto da década de 30 lá, do pessoalzinho da escola de Frankfurt, né? Uma coisa interessante é que o Olavo tem dito bastante isso, né? A escola de Frankfurt, ela não tem a ver assim 100% com a questão da esquerda, ela é simplesmente apocalíptica, ela é completamente destrutiva. Para que as pessoas possam saber o potencial de destruição da escola de Frankfurt, leiam Sobre a Família, de Max Horkheimer. E esse é o início de quando o Estado começa a meter a mão em tudo, inclusive nesse regime de previdência, aposentadoria, etc.
chegando ao ponto que chegamos e dizendo assim, pô, vamos concluir que não deu certo, né? Essa ideia toda aí, a conta não fechou, tem Grécia como experiência, a gente tem várias experiências no mundo aí mostrando que a ideia não foi boa, nós vamos ter que dar um passo atrás, voltar atrás para o sistema de capitalização. Defender isso é simplesmente defender o seu pai, defender a sua mãe, defender o seu filho. Ah, eu vou ganhar menos, eu vou ter incertezas, eu vou ter risco. Exatamente o que você falou. Se o Estado quebrar, eu não tenho o que fazer. Se o banco quebrar, eu tenho o que fazer, porque eu posso, de certa forma, acompanhar o banco e etc. Eu vou ter o judiciário, eu posso recorrer ao judiciário e dizer, olha, o banco quebrou, aqui a responsabilidade foi, não foi, enfim. Você, de certa forma, tem outros mecanismos que quando o Estado quebra, você não tem o que fazer, não tem como recorrer. O que eu espero do Paulo Guedes nesse sentido, que pelo menos ele quebre também esse oligopólio de 5 ou 6 bancos e abra o mercado. Aí é um terceiro podcast. Podcast. Que o nosso... O tio Paulo Guedes nos dê essa bênção. Mas me diga... Não, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Esse é um problema da reforma da Previdência que, assim, espero que o ministro esteja ouvindo aqui. Porque o problema da reforma da Previdência que a gente tem hoje é o seguinte, você tem 1 trilhão lá na mão do Estado. Esse dinheiro vai ser transferido paulatinamente para a administração de bancos e do mercado de capitais. Quer dizer, esse dinheiro que hoje é do INSS, ele está empregado numa roda gigante, ele vai sair dessa roda gigante num sistema de transição que ele criou nessa reforma. Então esse dinheiro vai sair, vai escoar para as nossas mãos, para o mercado de capitais, e ele vai virar autogestão. Não vejo hoje 1 trilhão de papéis disponíveis no mercado. Não tem empresa suficiente para absorver esse crédito. Então a gente vai receber uma parcela desse dinheiro para que nós mesmos o administremos, mas a gente não vai ter empresa suficiente. Então, no paralelo, o que é que ele tem que fazer? Fora a reforma da Previdência, no programa de governo do Jair Bolsonaro, na parte que foi escrita pelo Paulo, que ao que me consta foi escrita pelo Paulo Guedes, ele fala bastante de desburocratização de empresas, das empresas poderem ter o seu CNPJ, porque esse dinheiro vai ter que ir para o capital produtivo, né? A gente tem que fazer esse dinheiro sair desse campo, digamos assim, do especulativo do Estado, e tem que migrar para o capital produtivo. A gente vai passar a correr riscos, mas vamos dizer assim, quem vai ser beneficiado? A própria panela pode crescer, receber investimentos, e aí ela devolver esse investimento para esses fundos que vão ser utilizados para pagar a aposentadoria minha, sua, do nosso ouvinte. Você pode investir aqui porque vai dar certo. Vai, aqui com certeza vai. E uma pergunta que eu ia te fazer, o sujeito ele ainda pode continuar, mesmo que, vamos lá, beleza, o Congresso passou a lei da reforma da Previdência, vai ter o período de transição, que é o quê? Exatamente 2 anos ou 3? Ele já falou alguma coisa disso? Não. Eu precisaria dar uma olhadinha na reforma, tudo bem. Mas é mais há um amplo período do que isso. Há um período de transição. E se eu... não quero continuar no sistema antigo. No sujeito não pode? Vai existir isso. Não vai existir mais? Não vai. Olha infelizmente, ele vai ter que... Glória a Deus nas alturas. Ele vai ter que se responsabilizar pela própria velhice, pela própria aposentadoria. A responsabilidade vai vir para nós de toda forma. Isso vai mudar também, como você disse, a própria constituição familiar, pelo menos no sentido... Exatamente. Não no sentido constituição familiar, vamos dizer assim, viciado pela esquerda, de novos familiares, mas na sua responsabilidade aos seus parentes, na criação do seu filho. Exatamente. Não é? Exatamente. Há um aspecto moral que às vezes as Exatamente. pessoas não discutem muito, né? Exatamente. Agora eu quero saber algo de você. Diga. Na ordem de desgraça, do menor para o maior, caso não passe a reforma da Previdência, que é essa possibilidade, não é? O que vai acontecer? Fale assim, não precisa ser muito detalhista, ou o que se quiser seja, mas assim, na ordem de desgraça. Da menor vai acontecer isso, mas também a maior desgraça é essa. Eu acho que a maior desgraça, assim, não passar, eu não conto isso está completamente fora.
do meu espectro de análise. Eu não conto isso. Não acho isso possível. Isso não é possível e te explico já, tá? Para mim, o que pode acontecer de maior desgraça é essa reforma que está aí e acabar recebendo uma quantidade de emendas no Congresso que lhe retire parte da sua efetividade e principalmente da sua efetividade fiscal. A efetividade fiscal é a capacidade que o Estado tem de fechar as contas. Tá? Então, o meu receio é o Legislativo acabar interferindo nesse assunto, que é um assunto técnico, para poder extrair dividendos políticos e lá na frente a gente transformar essa reforma, que hoje é uma reforma definitiva, em uma barrigada de 5 anos. Tá, só uma pergunta para tirar uma dúvida. A emenda só é possível colocá-la depois que ela foi votada ou durante esse processo de discussão? Não, durante o processo você pode, durante o processo os deputados ou senadores, eles podem acabar apresentando emendas ao texto, enfim. Colocar novas previdências, né? Que nem você falou, mas a classe X ali dos juízes, meus amigos, tal, não tem. Exatamente, isso está previsto na Constituição. Então, o que é que eles podem acabar fazendo ao longo do processo? E aí a gente teria que fazer um outro podcast diferente para eu falar o que é um processo legislativo, né? Porque o processo legislativo, ele entra agora, ele entrou via Câmara, vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver a viabilidade desse texto de acordo com o nosso sistema. Aliás, é uma aberração aqui, nota de rodapé, uma aberração, ser uma emenda constitucional passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se a emenda constitucional é constitucional, né? Que é um oxímoro, né? Mas enfim, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ver a constitucionalidade dessa proposta e depois é designado um relator. Isso pode ter uma comissão específica de trabalhos dentro de um determinado projeto de lei ou de emenda constitucional. E aí, dentro dessa comissão específica que os partidos loteiam e colocam lá, fazem um loteamento enorme e coloca gente ali, aqui, amigo, pai, esse, aquele, é aí que começa a entrar emenda, aí um deputado faz uma proposta, outro faz outra, e aí pode trocar o relator, dar bagunça, aí um partido derruba o outro. Eu já vi esses processos legislativos em outros campos, até que o texto, digamos assim, se conclua, né? A comissão ela tem a tarefa de concluir um determinado texto para depois levá-lo ao plenário, né? E dizem aí para a votação final. Dizem que o FHC também ia fazer a reforma da Previdência, mas ele... todo mundo fala isso. Topou em fazer a reeleição, não sei. Exato, todo mundo fala isso. Todos os presidentes passaram por essa experiência de fazer uma reforma da Previdência. O FHC deveria ter feito uma reforma da Previdência e deu uma barrigada. Ele deu uma barrigada de 10 anos ali. Né? Ele tinha capital político, né? Até por causa do Plano Real. Aí... Que era do primeiro ano dele, pelo menos. Quer dizer, o primeiro mandato. Né? Aí é um quarto podcast que eu fico devendo para explicar para vocês como é que funciona esse esquema do toma lá da cá. Olha só, isso é muito interessante mesmo. O que é o esquema do toma lá da cá e como é que ele funciona para minha lente jurídica, né? Juridicamente, como é que funciona, digamos assim, a estrutura jurídica do toma lá da cá. Ele tinha capital político dentro das regras do toma lá da cá, né? Então esse capital político dele era limitado a um determinado campo de atuação específico dele, né? Não era uma coisa assim, não é bem... popularidade ele não tinha, isso eu lembro bem, ele não tinha popularidade. Eu não lembro. Eu lembro bem, ele não tinha popularidade, não foi um presidente popular. E aí o que acontece? Ele tentou passar, o Lula tentou fazer, enfim, deu mais uma barrigadinha, a Dilma não fez nada, ela não fez nada realmente. O Temer tinha pouco tempo, tentou passar, não conseguiu, todo mundo volta a esse tema, porque essa conta já não fecha há muito tempo. E o meu receio é exato, você pegou na pinta, o exemplo é o do FHC mesmo. O meu receio é que o Congresso acabe, ao invés de fazer uma reforma, dê mais uma barrigada de 10 anos e faça algo parecido com o que o FHC fez, né? Não troque o sistema, dê ali um acerto, dê um ajustezinho para dar uma gordura, para dar mais 10 anos de fôlego e etc. E acabe desfigurando
a proposta original do Paulo Guedes. Esse é meu receio. Não passar está completamente fora de cogitação. E aí te digo por quê. O que pode acontecer se não passar? Não sei. Eu não sei o que pode acontecer. Não sei. A gente tem que imaginar todo tipo de catástrofe assim, possível, e não só uma catástrofe localizada no Brasil. Isso pode, de certa forma, ter efeito global. Então, quer dizer, não passar uma reforma da Previdência e o Brasil quebrar, e a gente está falando aí do 7ª, 8ª economia do mundo, quebrar por causa de uma Previdência, isso é muito, muito, muito grave. Eu gostaria muito que 20% dos deputados ouvissem isso que eu estou falando. A catástrofe que pode ser gerada com a não aprovação da reforma da Previdência é o simplesmente ser 3 pontinhos, ou não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Isso pode gerar um efeito dominó, sob o ponto de vista econômico, para o mundo inteiro. É muito grave. O Brasil quebrar é um problema grave, né? Em 97 a gente teve um pouquinho disso, né? No governo FHC lá, com a crise do Brasil, crise da Rússia, crise do México e etc. O Brasil chegou numa situação próxima de quebrar e etc. E foi catastrófico, o pessoal passou mal ali. Então, eu não conto com isso. Meu receio é esse, tá? Da gente dar uma barrigada e ter que daqui 10 anos voltar a discutir esse tema de novo. E a gente ficar nessa roda de sansara e nunca sair dela. Cada 5 anos ter que discutir Previdência de novo. E, enfim, esse é o meu maior receio. Tá? Porque o que acaba acontecendo? A gente não conserta, você tem ali, digamos assim, uma fratura exposta, e você vai lá e bota uns 50 band-aids em cima da fratura tá com infecção, exposta. Deixa. Exato. Eu não vou pro médico, não, 50 band-aids e tal. Esse é o meu receio. São os 50 band-aids aí na reforma da Previdência. E aí eu te digo por quê, assim, que a reforma não vai fechar. Sob o ponto de vista político, tá? Deputado, a pior coisa do mundo para um parlamentar, e não só deputados e senadores, a pior coisa do mundo é uma crise. Porque na crise vai todo mundo em cima do político. É o político que paga o pato pela crise. Exatamente. Não aprovar a reforma da Previdência geraria uma crise de proporções tão gigantescas que os parlamentares ficariam numa situação horrível. Eles mesmos acho que não querem, e principalmente aqueles que se lembram do período Dilma, com pressão, com coisa, com ruas e Brasil, parlamentar não gosta de povo na rua. Não é bom para eles, não é legal, não é bacana. 2013 não tem boa memória para eles, 2015 não tem boa memória. Olha só. Então, o parlamentar, nesse sentido, ele tem um instinto de sobrevivência bastante apurado. Então, eu duvido que ele vá lá rejeitar a reforma da Previdência. Você tem a turminha ali da esquerda, progressista, que precisa jogar para a torcida, porque ele sabe que esses 80, 90 votos não vão fazer diferença, vai ser aprovado. Mas se eventualmente correr risco da reforma não ser aprovada, tirando aqueles que têm aquele espírito mais do Coringa, do Cavaleiro das Trevas, né? Quer ver o circo pegar fogo mesmo? Sim. Você tem uma meia dúzia na esquerda que fala, não, peraí. Não é bem assim também. Eu também, enfim, faço o meu papel de oposição limpinha aqui, mas se a gente gerar crise, vai ter povo na rua, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu também não quero perder, né? Porque claro, aí, né? Sei lá o que pode acontecer, aí, sei lá, fecha um congresso, dá um problema desse aí, não dá. Deputado não gosta de crise. Deputado gosta de bolsa lá em cima, de coisa, de país, de vento em popa. Deputado gosta disso. Porque aí com isso começam a vir os projetos e aí as emendas parlamentares e aí fica do jeito que eles gostam. Então a minha aposta é que a reforma da Previdência ela vai ser aprovada. O pior cenário é ser aprovada com muitas emendas, o melhor cenário é ela ser aprovada com poucas emendas. Exatamente. Uma coisa que eu quero perguntar antes de finalizar, eu vi a fala do Paulo Guedes no Congresso, lá com os senadores, assisti aquilo lá. O Paulo Guedes falando é brilhante. Tem um senador petista, José Paim, alguma coisa Paim. Não lembro. Paulo Paim. Paulo Paim, exatamente. Ele fala uma coisa extremamente relevante. Relevante no sentido, não que seja retoricamente, mas aqui para o nosso assunto, né?
que ele fala, por exemplo, da classe dos professores, né? Por exemplo, se essa reforma... A minha classe. Se essa reforma passar, os professores, eles vão ser prejudicados, né? Eles vão ter uma aposentadoria menor. Nesse caso, partindo aqui da nossa conversa, a aposentadoria menor seria que ele também não teria mais uma previdência complementar, todo mundo estaria no mesmo guarda-chuva previdenciário, exceto no sentido pelo menos de regras, exceto os militares, claro, mas a população seria mais ou menos isso? Do que ele está falando? Ele está falando dos professores da rede pública. Eu não sou professor da rede pública, embora também seja professor. No meu regime, eu sou registrado onde eu dou aula, eu tenho lá um plano de previdência em que é separado um pedaço do meu salário, que é depositado num determinado banco e eu administro aquilo. Eu tenho um plano de previdência lá. Eu abro lá o meu Bankline, lá, o site do banco, eu consigo ver. Eu consigo, inclusive, dizer... Mas isso aqui tá muito arriscado, o cara tá colocando aqui em títulos do governo da Síria, não sei se isso aqui pode ser bom para mim, eu quero trocar esse fundo, eu quero deixar ele um pouco mais conservador, ou não, agora tá no momento pra gente poder arriscar, né? A economia tá bem, eu quero que ele fique um pouco mais agressivo. Então eu consigo, de certa forma, administrar, esse é o meu regime, esse já é o regime de quem tá, de certa forma, na iniciativa privada, é um complementar ao INSS. Na rede pública, o que acontece? Ele tem uma aposentadoria distinta. Então, quer dizer, ele está numa situação privilegiada em relação à minha situação, que trabalho na rede privada, que sou um trabalhador da iniciativa privada. Na questão de aposentadoria, claro. Na questão de aposentadoria, exatamente. Então, o que acontece? Ele está dizendo assim, olha, mas os professores vão ganhar menos, você vai tirar o privilégio dos professores. E o Paulo Guedes, de maneira brilhante, desmonta toda a argumentação para dizer que, na verdade, a gente vai tratar todo mundo da mesma forma. Ninguém vai ter um privilégio ou algo especial, ou, enfim, uma regalia. Uma regalia por fazer parte de uma classe de apaniguados, abençoados por um concurso público e etc. Esse é o grande problema, né? O grande problema é isso. Esse pessoal realmente vai ficar triste, mas enfim, faz parte do jogo. Agora, o melhor dos mundos. A Previdência passou como Paulo Guedes determinou e por aí vai. Qual que vai ser o maior benefício, pelo menos a curto prazo, que nós podemos enxergar? Né? Nossa, olha, passou, em 6 meses, 1 ano, já ocorre alguma coisa, e depois a longo prazo. Óbvio que a longo prazo é que o Brasil não vai quebrar, mas assim, né? Não. O que você acha, assim, de... Eu acho que a gente curto prazo? A gente teria, digamos assim, no dia seguinte à aprovação da reforma da Previdência, um ciclo de benesses para o país, assim, absolutamente estrondoso. Sim. A bolsa vai disparar, você vai ter muita gente vindo para cá, porque o que vai acontecer, né? Você vai ter um capital que está alocado nas mãos do Estado, em que ele vai paulatinamente ser transferido para o setor privado. Para o setor privado, e o setor privado vai administrar esse dinheiro, então vai vir um monte de gente para, de certa forma, administrar esse dinheiro. Você vai ter mais empreendimento, você vai ter dinheiro, de certa forma, sendo aplicado na iniciativa privada, com a finalidade de remunerar a nossa velhice, remunerar e reconhecer a nossa situação, o nosso ciclo de vida, né? Então, você vai ter toda uma mudança de regime na economia, com a abertura de uma quantidade monstruosa de oportunidades de trabalho, de prestação de serviço, novas empresas que vão poder surgir, esse dinheiro que vai acabar sobrando, calculo eu, a gente não vai ter no curto prazo, se não mudar as regras do direito societário do mercado de capitais, para que a gente desburocratize, né, as empresas, para que você possa ter mais empresa, mais atividade produtiva e etc. Isso analisando só do seu ponto de vista jurídico-econômico. Mas como eu coloquei para você, a gente já vai ter, digamos assim, no médio para longo prazo, mudanças inclusive na vida das pessoas, né? Sim. Que é aquilo que eu falei.
esse assunto volta a ser um tema a ser debatido em família. Então, se verdade. você tem um pai que chora no banho, você vai ter que, de certa forma, mudar sua postura dentro de casa, você vai ter que valorizar um pouquinho mais, respeitar sua família, porque você depende deles e eles vão depender de você. Esse fator vai entrar na conta, digamos assim, social do dia a dia das pessoas, né? As pessoas vão ter que reorganizar sua mente em relação ao seu papel na sociedade e o seu papel dentro da sua respectiva família. Qual que é a discussão que você tem com os seus pais, com os seus filhos, o que você acha da vida como um todo, né? Aproveitando aí que o presidente está em Israel, o brasileiro vai ter que conhecer o que é um Shabá, o que é uma discussão familiar, digamos assim. O que é você passar pelo menos um dia da semana em que você desliga do mundo e você discute temas da vida com a sua família. Você vai contar histórias do seu avô, da sua avó, você vai dizer por que aquilo é importante, e você vai ter que recriar vínculos. Alguns não precisam disso porque já os têm, mas muitas pessoas vão precisar recriar vínculos de confiança dentro das suas respectivas famílias. Esse novo regime de previdência vai imediatamente disparar isso com as pessoas, exatamente. Exatamente. Olha, professor Evandro, eu acho que a gente já falou bastante coisa sobre esse assunto, né? Dá para falar mais em próximos podcasts, mas eu acredito que nós estamos finalizando depois de um bom tempo aqui conversando. Espero que você que esteja me ouvindo tenha gostado também do assunto. Não esqueça de mandar as suas perguntas, coloca aí mesmo nos comentários, a gente sempre olha, e se a gente não olhar também, uma hora a gente olha, não se preocupa com isso, certo? Então, antes de finalizar, só vou dar mais uma vez, não se esqueça também de assinar a nossa revista do Senso Comum. Lá você vai ter análises mais longas, né, do Flávio Morgenstern, sobre as intrigas palacianas, sobre o MEC e etc. Então, professor Evandro, antes de finalizar, dê-nos a sua última palavra final. Minha palavra final é muito obrigado. Muito obrigado, estou honrado, é uma alegria estar aqui. Conte comigo sempre para o que precisar. Já larguei aqui 4, 5 dicas de podcasts futuros aí, mas são aqueles temas chatos, né, que eu costumo falar em sala de aula e etc. Foi muito bem explicado. Mas a gente coloca um pirata para dar uma animada assim no tema, para ver se atrai a atenção do público e tal. Mas enfim, minha palavra final é muito, muito obrigado, e estou honradíssimo de estar aqui. Conte comigo sempre que precisar. Ótimo, nós que te agradecemos, eu também te agradeço pela sua presença. Então, pessoal, até o próximo podcast, e não deixe de nos acompanhar e assinar. Até mais!